dia! Bom dia, boa tarde, Bom na verdade. dia! Aqui já estamos passando para tarde. Isso, E então, aí? tudo bem? Tudo bom? Tudo? Tá me Bom, escutando bem, né? tô te escutando bem, a conexão Ótimo. tá ótima, Tá então tá tudo bom. certo. Vamos para nossa segunda live hoje? Isso, Que ontem já. Para quem não viu os stories, né? Eu comentei que ontem a gente foi conversar um pouquinho, eu e a Bruna, alinhar algumas coisas e fizemos uma live, mais de uma hora, eu acho. isso, Ficamos falando, rendeu o papo. Então é, vamos conversar hoje aqui com o pessoal nos assistindo. tá ótimo. Eu até brinquei com você ontem, né? Na verdade, Lívia, a gente já fez essa live, o pessoal que não sabe. O pessoal não sabe ainda. Exato, Tá, perfeito. tá tudo aqui. Ah, mas que bom, Bruna. Queria te agradecer então, assim, para deixar registrado aqui, por ter aceito o convite. Eu sei que às vezes, né, a gente fica a fim de ano, cheio de coisa, mas eu acho que essa ideia da live já estava um tempinho, né? A gente estava já Isso. planejando, pensando em fazer, porque a gente gosta muito do livro, então muito obrigada. Claro, imagina. Eu também quero te agradecer pela oportunidade, né, de conversar sobre um assunto tão interessante e também relevante, né? Eu tenho acompanhado o seu trabalho já faz um tempo, acho que foi antes da pandemia, inclusive. E assim, é um prazer conversar com você e com as pessoas que te seguem também, que acompanham o seu trabalho. Então, muito obrigada. Ah, imagina, que bom. Então, quer te apresentar, Bruna, para o pessoal saber um Sim, pouquinho de onde tu claro. vem? Bom, então, meu nome é Bruna, eu sou mineira, o sotaque já, já revela isso, né? Sou de Minas Gerais, Belo Horizonte. Eu moro atualmente no estado de Nova York, em uma cidade que se chama Buffalo. É, eu moro aqui desde 2014, 2016, eu comecei a estudar nutrição, me formei ano passado e agora exerço a profissão aqui. Acho que basicamente isso. Ai, ótimo, ótimo. Então tá, o pessoal tá chegando aí e a gente combinou, né? Vamos fazer meio-dia, porque mudar um pouquinho esse horário, sempre é tardezinha aqui no Brasil, e para É, aí também é um pouquinho mais cedo, né? O teu horário. exatamente. Aqui são 10 horas da manhã. 10 da manhã. Vou até dar uma olhadinha lá fora, tem um pouquinho de neve lá fora. Uma Ah, curiosidade, é? aqui neva bastante, aqui neva muito, então não começou ainda esse ano, a neve tá demorando um pouquinho a chegar, tem nevado um pouquinho, às vezes aí esquenta, então a gente tá aqui na expectativa por aquele frio. Sim. E tu tá pertinho do Canadá, né? Ontem tu me disse que fica uma Sim, horinha e sim. pouco. É uma curiosidade que a maioria das pessoas não sabe, na verdade, porque quando a gente comenta, eu moro em Nova York, a gente fala, eu moro em Nova York. E a Uhum. referência maior é a cidade, né, de Nova York. Mas, na verdade, eu estou bem mais perto do Canadá do que de Toronto, estou bem mais perto de Toronto do que de Nova York, né? Então, eu estou a 1 hora e 20 minutos de Imagina, do Toronto, que é ladinho. excelente, né? É muito bom, é uma sensação muito boa. Só uma horinha a gente já está em outro país, é muito bom. Ai, coisa boa, que bom. É. Então tá, eu tô vendo que o pessoal tá agora chegando aqui só pra gente comentar, então, por que que a gente decidiu falar do livro, né? Faz um tempinho, a gente já, como a Bruna falou, a gente já se conhece aqui, né? Se conhece pelo Instagram, e a gente vem conversando, e seguido eu mostro alguma coisa de algum infográfico, posto alguma coisa do livro, e até um tempo atrás, acho que tu comentou, né, Bruna? Ah, esse livro, inclusive, me ajuda, às vezes, até nas consultas, né? É Muito, um, muito. é um livro que, às vezes, assim, um material aqui de apoio que eu tenho perto, me ajuda nas consultas. Então, acho que tu pode, de repente, comentar um pouquinho pro pessoal, assim, por que que tu gostou de nutrição, ou o que que te incentivou, assim, o que que te motivou a estudar nutrição? Sim, vamos começar então. É uma história bem interessante, inclusive. Eu cheguei aqui em 2014, é, num contexto familiar, eu era casada, e são um casamento de culturas diferentes. Então, aquele período de adaptação, né? Eu venho de uma família que é do Brasil, a gente tem esse costume de cozinhar, né, de separar um tempo normal na nossa rotina, pelo menos na minha família, esse é o meu contexto, de ter um tempo para cozinhar o nosso próprio alimento todos os dias. E aí vem uma curiosidade, né? Eu lembro, tem um exemplo bem legal sobre isso, que chegou o inverno, eu cheguei aqui no inverno, e vamos fazer uma sopa, né? Vamos cozinhar, tá frio demais e tudo mais. Então tá bom, vamos Aham. fazer a sopa, vamos pro supermercado.
E aí chegando no supermercado, eu fui pegar os ingredientes fomos direto para, como se fala em português mesmo, a seção de sopas enlatadas. Aí ele Ah, me falou, escolhe a sopa. tá aqui a tua sopa. E eu assim, a gente não tem esse costume, né? O máximo que quando eu morava no Brasil, que consumia de enlatados era ervilha, milho, sei lá, acho que é isso. Né? E aí eu falei assim, não, fazer uma sopa, comprar os ingredientes, cortar, cozinhar, tive que explicar todo o Sim. processo. Aí, a partir desse dia, eu vi que a situação seria delicada. Eu falei, tudo bem. E então a gente tem aquele processo de documentação, né, que a gente fica focada nisso e eu não podia estudar nem trabalhar, porque estava esperando a Uhum. documentação. E foi um ano que eu tirei para, bom, vamos ver o que eu vou fazer. Continuo a minha profissão anterior, que eu era professora no Brasil, ou faço alguma coisa. Eu já tinha interesse com a nutrição, e como a questão alimentar é muito diferente, né, do Brasil e dos Estados Sim. Unidos, eu percebi que isso seria bem relevante, já tinha um interesse mesmo, e comecei a pesquisar informação sobre. Mas as informações vieram primeiro de outros profissionais. E isso foi muito relevante. Foi quando eu descobri a Diana, o Dr. Fung, o próprio Rob. Tem até os livros aqui, eu tô olhando aqui porque tem as Ah, referências. eu vi que tu pôs. Aham. É, Vamos falar um pouquinho depois da Diana e do Rob, só para o pessoal que não conhece os exato, autores, isso. mas pode continuar. Então eu fui descobrindo vários profissionais e fui pesquisando. E até eu decidi ir para a faculdade, foi em 2016. Eu entrei para a faculdade de nutrição em 2016. Eu também. E aí, paralelamente, fui acompanhando o trabalho dos profissionais. Foi bem legal isso. Sim, sim. Ah, que legal, que bom. É uma motivação, né? Cada um, assim, a gente, quando conversa, assim, cada pessoa tem uma motivação, né? Ou para transitar de carreiras, entre carreiras, ou para estudar. Mas que legal. E a gente conversou até ontem, né? Só para o pessoal saber, nós duas, eu acho que a gente foi, digamos, apresentadas ao mundo low carb, ou baixo carboidrato, pelo Dr. Souto, né? Pelo blog Isso. Dr. Souto. O pessoal que está aqui acompanhando. Pessoal, vocês conhecem? Bom, eu vi aqui antes que o Lucas entrou. Vocês conhecem, todos conhecem o Dr. Souto, né? Acho que não precisa de introdução. Exatamente. Foi Mas, justamente nessa época que eu estava pesquisando sobre o assunto. E eu descobri o blog dele e comecei a acompanhar. E, inclusive, a partir do blog dele, eu fui conhecendo vários profissionais, autores internacionais daqui mesmo. Isso facilitou internacionais. muito para mim, assim, foi muito bacana. Isso é bom, né? Isso é legal, antes mesmo de começar a faculdade. Bom, então, deixa eu só mostrar aqui, né, pro pessoal que não... Claro, a gente não pôs ali no feed, mas acho que todo mundo conhece o livro que a gente vai conversar hoje, que é o Sacred Cow. Infelizmente não está traduzido ainda, né, pro português, mas a gente vamos dar um jeito nisso, em breve. E também, assim, conversar um pouquinho, comentar quem são os autores, né? Então, para Bruna, eu acho que também para mim, a Diana, que é a nutricionista, né? A RD, que a gente pode falar um pouquinho também o que significa essa sigla, mas ela é uma nutricionista que atua nos Estados Unidos e ela tinha até pouco tempo, trabalhava na casa dela, era uma fazenda orgânica, né? Tem toda a produção, então ela realmente conhece esse lado assim da produção também. E o Robb Wolf, só para mostrar aqui para vocês, mas depois a gente coloca também eu coloco ali na descrição da live. O Robb Wolf, ele é, digamos assim, o cara paleo, né, da dieta paleolítica nos Estados Unidos. Então, eu até tenho aqui, ó, esse livro dele é um best-seller, que é The Paleo Solution, que é de 2010. Então, para vocês verem o quanto, né, o tempo que eles já estão nessa estrada, digamos assim. A Diana também tem outros livros anteriores, mas o Robb, ele é essa pessoa, assim, referência, ele é um bioquímico e ele é uma referência nos Estados Unidos nessa área, assim, tanto paleolítica, low carb, enfim, tem às vezes vários termos, mas ele é
dessa versão, digamos, dessa ideia defensor de uma comida de verdade, poucos ultraprocessados, nada de ultraprocessados. Isso. O outro livro dele que é em 2014, eu acho que foi lançado, que é Wired to Eat, que é Programado para Comer, né? Foi traduzido já pro português, que é muito bom, é excelente. Então, ele é assim, ele tá nessa área há muito tempo. Ambos têm podcast, né? Isso, excelente podcast. Excelente. O Rob tinha o The Paleo Solution e depois agora, né, ele tem uma comunidade que se chama Healthy Rebellion, que é assim, a rebelião saudável, a gente poderia traduzir, né, literalmente. E a Diana tem um podcast que é Sustainable Dish, que o nome é o mesmo que é o perfil dela aqui no Instagram. E também é excelente, ela tem outros coprodutores, então é um podcast, os dois, assim, eu ouço sempre, parece assim que eu já tô sempre no meio dos assuntos, assim, atualizada por eles, porque eles são excelentes mesmo, são dois podcasts ótimos. E se reuniram, né? Pode falar. E é interessante porque acaba criando uma rede imensa de conhecimentos, né? Porque através dos dois, eu acho que isso aconteceu com você também, você pode confirmar, nós fomos conhecendo outros profissionais com trabalhos tão relevantes quanto, né? Que, para mim, contribuiu e contribui muito profissionalmente. Isso é impagável, assim, não tem preço mesmo. É verdade. Porque uma coisa, né, Bruna, eu acho que o pessoal, tanto que tá aqui, que gosta, assim, do Secret Cow já, que tá ouvindo, mas para quem também não sabe muito bem, digamos assim, essa linha que a gente pode dizer, assim, não dá para chamar de alternativa, mas quando a gente começou a ouvir falar sobre baixo carboidrato e tal, não era o que é hoje, né? Não era assim, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar de dieta baixo carboidrato, cetogênica, não sei o que, esses termos. Quando a gente leu, pelo menos eu li o livro do Dr. Souto, foi uma coisa assim, eu entrei na faculdade de nutrição, né, fiz aquele ano que a gente comentou, e inclusive durante a faculdade, um dia eu tava lá comendo coco, assim, coco natura, e veio uma colega minha meio de lado, assim, veio conversar e falou, Olivia, tu conhece o Dr. Souto? Como assim? Tipo, baixinho, porque era uma coisa que realmente não era, digamos assim, a norma, né? Não é a norma na faculdade de nutrição, então é engraçado. E a Bruna até riu, né? Ela disse, olha só, é bem... Tem várias histórias. A gente era assim, várias histórias. Principalmente a maneira como você relatou, a maneira como a gente conversa, né? Até na faculdade mesmo, porque a gente fica intimidada. Eu não me senti intimidada, mas era assim, não posso falar nisso. Então, às vezes, quando eu estava comentando, sei lá, o tipo de gordura que deveria utilizar, aí, infelizmente, né, ainda recomenda-se os óleos de sementes, né, o canola oil, a margarina. Eu não sei como é aí no Brasil, mas aqui ainda recomenda-se margarina. Eu não tô na nutrição, né? Nossa, mas isso é assustador. Então, assim, aí eu lembro que eu comentava assim, bem baixinho, do jeitinho que você falou, eu comentava, manteiga e bacon em casa. Eu cozinho com manteiga. Então, assim, e graças a Deus que aos pouquinhos isso tem mudado, assim, né? E que bom que a gente tem acesso a outros profissionais, acesso à ciência, principalmente, né? Como eu comentei com você ontem, ao passo que eu fui avançando na nutrição, eu fui entendendo como funcionam as políticas públicas, as diretrizes, e que bom que a gente tem acesso a outros meios para que a gente possa estudar e aprender e não precisar esperar para que aconteça uma mudança de diretrizes. Isso, para mim, é o principal. Então, assim, por exemplo, hoje, a minha realidade profissional hoje, eu trabalho num centro de saúde, eu trabalho com saúde pública, e eu não preciso, por exemplo, eu tenho contato direto com o meu paciente, e que bom que eu posso passar as informações mais atuais. Eu não preciso de esperar uma atualização, que muitas vezes a gente sabe que nem vai chegar, né? Que é o guidelines, as diretrizes nutricionais, as diretrizes, vão demorar. As nossas do Brasil, né? Até são boas, assim, em comparação às americanas. A americana, por exemplo. São referências, né? Inclusive, são referências. Então, eu já posso conversar com o meu paciente entregando
e estabelecendo juntamente com ele a melhor estratégia de acordo com as melhores evidências e não precisa esperar que uma diretriz seja atualizada. E a gente sabe que, né, não é o tema de hoje, mas a gente sabe que vai muito para o lado político também e demora uma mudança. Então, isso é uma liberdade muito grande que eu tenho. Eu fico muito feliz, inclusive, de ter o apoio da equipe que eu trabalho, assim, os médicos, os Que coisa boa. farmacêuticos, isso é muito bom. É bom. Passou um comentário aqui, eu acho que foi da Letícia, que disse, gente, comentar sobre o... Como é que ela disse? Falar sobre o Dr. Souto era quase um crime, né? É verdade. Eu acho que eu vou contar a história. Ela comentou isso. Acho que isso tem eu já posso fazer um link com a situação do Dr. Jason Fung. Fala, conta. Na minha sala de aula. Então, a gente estava numa aula uma aula da nutrição e tinha um convidado que é farmacêutico. E aí a gente estava conversando sobre medicação para diabetes e de repente o convidado, vou até pegar esse livro aqui. Pega o livro, pega o livro. De repente eu tenho ele aqui, eu não peguei. E a professora super tradicional e o farmacêutico pega o livro e fala, olha, mas eu tenho esse livro aqui, eu estou usando farmacêutico, né? E estou aplicando as recomendações, não sei se dá para ver. Dá. Mas estou aplicando as recomendações o Código da Diabetes, né? Da Diabetes. O Código da Diabetes. Excelente livro, uma linguagem sensacional, muito acessível. Quando ele falou isso, a professora she lost. Ela she lost. Vou falar um vocabulário. Ela surtou. Aí ela não conseguiu, ela até levantou, ela falou: Você nem comece, porque eu tenho muita evidência para argumentar com você. Ela disse desse jeito. Aí, e eu já conhecia o trabalho dele, já li os livros dele, e o senhor ficou assim, nossa, tudo bem, né? Então vamos mudar de assunto. Mas e aí eu comentando com a Lívia, eu disse, mas ela falou que tem muita evidência. Cadê a evidência que nunca chegou? Então, assim, infelizmente não. Eu acho que é uma situação tragicômica, né? Na verdade. É uma situação engraçada, mas que é uma realidade que a gente enfrenta na faculdade de nutrição. Assim. Pelo menos aqui nos Estados Unidos isso é muito forte. Mas o que eu aprendi ao longo desses anos? Eu, numa sala de aula, eu sou uma convidada. Então, se eu vou na sua casa, Lívia, eu vou seguir as suas regras. Eu vou ser educada e quando eu sair, eu não vou seguir o que eu ouvi. Né? Então, era isso que eu fazia. Mas eu tive que engolir muito, assim. A vontade de falar era muito grande, assim. Mas eu pensei, olha, vou fazer minha parte, vou estudar, pegar a base boa, que é muito boa, a gente tem uma base muito e precisa boa. também, exato, e também, dependendo nos Estados Unidos também, aqui também, tu vai precisar de um registro, né, tem que ter pra... É verdade, mas tem algumas histórias mesmo dessa nossa... A gente ri, né, no final do dia a gente dá uma a gente dá uma risada. Da maneira como a gente segue a ciência, né, que é o melhor caminho. E falando sobre o registro, é interessante também comentar sobre o termo, né, da profissão mesmo. Que é RD, né, que é RD, que do lado das nutricionistas, digamos, exatamente. Mas não é... Bom, como funciona? No Brasil, eu sou nutricionista. Aqui nos Estados Unidos, eu sou... Vou traduzir, não sei nem se faz sentido. Se tiver alguém aí que é da área também pode me ajudar. Dietista registrado. Então, seria Registered Dietitian, que são as mesmas credenciais de uma nutricionista no Brasil. Que um nutri no Brasil. Isso faz bastante diferença, porque o termo nutritionist não é o mesmo que nutricionista, não se traduz da mesma maneira, por uma questão de escolarização mesmo, né? Uma nutritionist, por exemplo, não necessariamente passou por todo o processo acadêmico que a profissão exige. Isso. Ao mesmo tempo, eu sou muito tranquila com essa questão. Eu não me... Porque as pessoas também confundem, né? Nutritionist, dietitian, então acabam usando os termos da mesma maneira.
E eu sou muito tranquila no sentido de que eu acredito que há vários profissionais excelentes que desenvolvem um trabalho excelente sobre nutrição e não são nutricionistas. Então, eu sou Sim, bem tranquila claro. nesse sentido. Exato, eu também conheço e sigo, assim, gosto de várias pessoas, inclusive autodidatas, não tem, ou é de outra área, ou mudou de Exatamente. carreira por uma É, questão também pessoal, às vezes de saúde, é, né? Tem é. várias. Exato. Tô É. citando mais porque é uma curiosidade, Claro, né? é É. interessante, é uma curiosidade. Ai, obrigada, agora eu vi aqui da Nova Boi. Parabéns, Lívia, sei que o seu trabalho aqui no Instagram principalmente se refere à pecuária, desmistificando o setor. Ah, obrigada. Esse livro, né, ajuda bastante a gente a desmistificar. Inclusive, eu, né, conversei no ano passado para traduzir, porque eu pensei isso, assim, nossa, até traduzir o livro inteiro, uma editora, né, tem interesse, que tenha uma parte meio burocrática, vai demorar muito. Então, quando a gente, né, eu estava lá na Austrália, vendo todas aquelas dúvidas e falando mesmo, até com o pessoal no Instagram, assim, agora começando a falar um pouquinho mais da minha tese, e tantas dúvidas, que quando eu conversei com eles, com os autores, foi assim, eu fiquei, né, claro, muito feliz, porque quando eles falaram, não, claro, pode traduzir, ótimo, vai ser ótimo, e eu fiquei, nossa, então a gente vai ter acesso, né, porque realmente não é fácil, nem todo mundo vai conseguir ler um livro de, sei lá quantas páginas, 300 e poucas talvez, Uhum. né, e não é em inglês, quase 300 páginas, em É. inglês, e também não ter o acesso, digamos, a essa informação um pouco mais condensada, né? Porque chega ali um capítulo, só para o pessoal, né? A gente agora vai entrar, digamos, bem no tema, mas no livro tem 3 partes, né? Uma parte o caso, né? Para o argumento mais na área nutricional. Depois vem o argumento da parte ambiental, né? A questão Isso. do meio ambiente. E por último, a questão ética ou moral, a gente pode dizer assim. Mas para cada parte dessas, como vocês sabem aqui, tem alguns infográficos. Então lá na parte nutricional vai ter aquele infográfico da carne carne vermelha não mata, né? Isso. Comparação entre carne e feijão. Então, Isso. assim, às vezes, depois de muitos dados, de muitas referências, porque o livro é super completo, tem um infográfico meio que para fechar, assim, né? Então, eu acho que isso é muito bom, dá uma cadência para o livro muito boa. E quando eu estava lendo, né, muito antes até do livro ser publicado, a Dayana já vinha compartilhando os infográficos. Isso. Então ela falou do livro, né? Ela e o Rob estão escrevendo e tal, tava falando, tanto nos podcasts, enfim. E daí também ia postando alguns infográficos. E eu, meu Deus, preciso desse livro, preciso desse livro. Quando, né, ela abriu, digamos assim, abriu para pré-venda, eu já encomendei porque realmente era excelente. Mas então é assim, para quem, né, gente, se tiver pergunta também podem botando aqui, tá, sobre o livro. Mas para quem não tem, né, o livro em mãos, ele vai justamente falando isso tudo, dando esses argumentos, né, nos desmistificando muita coisa, e chega um ponto que daí dá uma resumida no infográfico. E uma coisa que eu também acho legal, Bruno, não sei se tu lembra, mas no início tem também quase que um guia, assim, Isso. um guia de perguntas, né? Exatamente. É. Por exemplo, na parte nutricional, será que a carne de plantas vai ter a mesma... Posso trocar essa por essa? Pergunta simples que as pessoas, Isso. né, abordavam muito eles, eu acho, perguntando, e daí já diz a página que está a resposta. Já vai direto, tu pula direto, E é justamente por né? isso que eu acho que esse livro é sensacional para a minar prática clínica, porque a maioria dos meus pacientes chegam para mim e com o questionamento, se já não pararam de comer carne, eles têm o questionamento. E aí é toda aquela desmistificação, né, para educá-los. Então, assim, esse livro é basicamente um guia, porque você consegue ir direto no assunto É, e explicar não só verbalmente, mas visualizar por causa dos infográficos. Então, isso é uhum. interessantíssimo, assim. Às vezes, dependendo dos pacientes que eu tenho no dia, eu já deixo alguns infográficos na minha tela, porque com as cores, né, Para eu mostrar, gosto de aham. mostrar Sim, é justamente preto e isso, branco o porque livro. exatamente isso. Então, assim, é interessante como isso viabiliza e facilita a reeducação do paciente. Eu tenho usado ele com muita frequência e ajuda muito, assim. É um livro de consulta, basicamente, né? Eu acho que eu li ele umas Sim, 2 vezes
Eu li completamente 2 vezes e sempre tenho Tá em revisando, mãos, né? sempre tenho em mãos, sempre checo, justamente pela linguagem. Eu acho que a linguagem do livro É. é sensacional. É uma linguagem muito acessível, não só para profissionais, mas principalmente para o público geral, porque eu acho que isso Uhum. é muito importante, né? A gente sabe que a maneira como a gente vai conversar sobre determinado tópico no ambiente profissional é totalmente diferente do que quando eu vou conversar com os meus pacientes. Então, acho que a linguagem como facilitadora Facilita. é sensacional, assim, ajuda E demais. nós absorvemos, exatamente quando tu falou da cor, né? Só para o pessoal ver, o livro em si, gente, ele é preto e branco, ó, os infográficos. Eles são em preto e branco. Claro, tem essa questão, né, da gente ter muita forma, assim, de visualizar pelas cores, mas é que nem tu disse, a gente às vezes absorve informação e processa informação de jeito diferente. Tem gente que adora ouvir um podcast, né, É, percebe melhor. Tem gente que realmente na leitura, ou sei lá, uma pessoa disléxica, tem muita coisa que pode é, atrapalhar nessa compreensão. Então é legal isso, né, que a gente consegue visualizar, além da parte escrita, tem também a parte visual, que isso. é muito Eu tô boa. até do lado aqui o meu celular tá no meu computador, apoiado no meu computador, e eu tô com a Uhum. sua página aberta. E o meu gráfico favorito colorido. Deixa eu tentar mostrar aqui. Acho que vai dar pra mostrar. Mostra. Deixei Se tu aqui, ó, quiser tá vendo? virar, isso. Uhum. Tá aqui, ó. Então, assim, é realmente um facilitador. Esse é sem dúvida, deixa eu voltar. Esse é sem dúvida o meu infográfico favorito. De Ah, eu ia te vários, de perguntar, qual que é o teu vários. preferido? Eu tô avançando aqui. De vários. Não, pode falar. Eu acho que é até difícil de escolher porque todos são muito relevantes. Mas então eu decidi escolher de acordo com o que eu mais uso no dia a dia. Esse eliminar Uhum. a carne da dieta faria mais bem do que mal é fundamental. Por quê? O paciente chega para mim, eliminou a carne, eliminou proteína animal. E aí, nas conversas, tá, você eliminou. E como você está se alimentando? Aí vem Uhum. a prova da questão do o que aumenta na dieta quando você elimina a carne, né? Além da perda de nutrição, que é gigantesca, que é imensa, você Uhum. aumenta vários produtos industrializados que não contribuem, que são muito calóricos e não contribuem nutricionalmente, são desfavoráveis nutricionalmente. Então, esse infográfico eu achei ele muito interessante, muito Uhum. relevante. Bruna, deixa eu só te falar uma coisa. Sabe quem que tá aqui? Não sei se tu viu um comentário que diz assim, Jason Fung. Chegou a ver? Não, Não. não, não vi. Deixa eu ver. Oi, Pedro. Agora que eu vi um comentário passando aqui. O Pedro disse, autodidata, tô com o audiolivro do Secret Call animado para ouvi-lo. Ai, que legal, Pedro. Olha só, passou aqui um comentário e eu vi quem fez o comentário, foi o James. O James é o produtor do Sacred Cow, Ah, do que legal! documentário. James, how are you? I'm glad you're here today. This evening. Nice to meet you. Ai, ele é muito Ai, que legal. Hi, bacana. Muito James. bom. E é legal, né, Bruna? Porque a gente. É exatamente isso. Tu tá ali na tela do. Eu não tenho, né, pacientes, mas seguido, alguém me pergunta assim: ah, Lívia, eu queria falar sobre tal assunto, mas não lembro direito. Como é que é mesmo a história da água? Daí tem ali o post da água e tem. Eu faço, né, sempre uma legendinha, porque às vezes só o infográfico também não diz toda a história. Então, alguma Exato. legenda eu coloco, né? Às vezes a pessoa não sabe um termo, o que é agricultura regenerativa? Daí, se eu tenho ali um outro infográfico meio que explicando o que é, eu também já coloco, né? Já mando Isso. junto. Então, eu seguido isso mesmo. Tem um apoio, assim, né? É. Fácil acesso. E Ah, que bom. você comentou sobre a questão da água também. A parte que aborda sobre a questão da água no livro é interessantíssima. Eu, quando li o livro, eu não tinha essa É. informação. Eu não sabia que a maioria, a água, na verdade, é a água da chuva. Então, É. assim, aí a gente vê como que a informação, me ajuda a traduzir, a gente chama isso de tricky, né? É Uhum. muito, como que É. Traiçoeira, diria, traiçoeira, mas não é traiçoeira. É traiçoeira, mas é o quem tá te dando a informação não confuso e não te deu a informação correta também. exatamente, porque gasta-se muita água, gasta-se, mas que água? Que Uhum, tipo de claro. água? De onde essa água vem? Para que essa água seria utilizada?
Então, quando Exatamente. a gente começa a se aprofundar mais no assunto, a gente começa a entender. Mas na verdade, não é bem assim. Exato, Não é bem assim. exato. Essa história também, esse infográfico também eu sempre conto que é engraçado. Inclusive, eu salvei algumas enquetes que eu tinha feito antes de postar, porque a maioria das pessoas já tinha ouvido esse número, né? 15 mil litros de água, e não sabia que a maioria era da chuva. E quando eu perguntei, eu disse, mas tu acha que tá incluso a água da chuva? E todo mundo disse, não! Tipo assim, óbvio que não, né? Ridículo se teria. Eu É, disse, tá, sim, olha aqui. Daí o pessoal, é. como assim? Então a informação é tricky mesmo, né? Parece zoeira. Deixa eu ver aqui, acho que passou mais alguns comentários que eu não vi. Eu tô tentando ler também os comentários, tô ficando um Ah, pouco tá, passa perdida, mas rápido, né? Eu te vou ver disse. aqui. Acho que o doutor João Vitor entrou. Olá. Alguém comentou, é claro que a versão brasileira vai ser colorida. Ah, tomara que seja. Tomara que seja. Bom, gente, só para atualizar vocês, eu até comentei com a Bruna, eu entrei em contato, na verdade, com uma editora, porque a princípio a tradução viria a ser uma editora, né, compra os direitos do livro, tem interesse na tradução, porque é um processo caro, né, eles vão pagar um tradutor, enfim. E eu entrei em contato com uma editora já e me disponibilizei, assim, se quiserem traduzir, eu ajudo a traduzir, né, enfim, ou faço uma revisão técnica, que eu já trabalhei com isso também, de fazer revisão técnica da tradução. Se é um assunto que tu domina, tu pode, né, fazer essa revisão. Mas enfim, vamos ver, quem sabe. Mas a gente pode comentar também, Bruno, eu acho, do documentário, né? A gente falou do Isso, livro, sim, sim. mas vamos comentar pro pessoal, inclusive o James Connolly, que passou agora aqui, estava nos comentários, ele é o produtor do Sacred Cow e é o co-host do podcast com a Diana Sustainable Dish. Então, só para vocês saberem que também tem um documentário que é sensacional, assim, Sensacional. E é na minha bacana opinião. porque a gente é um complemento do outro, né? Então, depois que eu acho que eu assisti o documentário primeiro, Uhum. isso foi muito legal. Eu assisti o documentário É, primeiro e depois, logo em seguida, li o livro, assim. Então, documentário sensacional, os relatos são muito bacanas, os trabalhos nas fazendas também, né? As fazendas regenerativas. eles E mostram a tem, realidade, né? A gente fica exato, no livro assim, tudo bem, muito bonito, mas como é que será que funciona? Então eles mostram, né? Tem uma no México que é isso. nossa, é linda. É muito Exatamente. legal. E eu e a Lívia estávamos comentando nós duas, quando a gente assistiu, tem um brasileiro, inclusive, que mostra um Uhum. trabalho também. E a gente você já morou fora, né, Lívia? E eu moro fora há muito tempo do Brasil. Quando a gente vê o trabalho de um brasileiro reconhecido, assim, é um orgulho muito grande, claro, né? A gente É fica, verdade, ai, é verdade. brasileiro. É. Então é muito bom. E inclusive, até mesmo o Pedro que entrou aqui, ele tinha me comentado esses dias, Lívia, não tá mais no iTunes. Eu vou dar uma olhada, porque a princípio tem o iTunes, é pra comprar, alugar, né? Varia, porque acabou não entrando assim em Netflix, em outros streamings, entrou só em alguns. Mas a gente assistiu um pouquinho antes, porque quando tu comprava, fazia a compra do livro, né? Essa pré-compra, assim, digamos até para apoiar e para eles terem essa venda, né, antecipada antes do livro ser entregue, eles já te davam também um link de acesso e tu assistia o documentário um pouquinho antes de todo mundo, né? Tu Isso. assistia, enfim. Inclusive tinha um capítulo do livro que eles também mandaram, né, Bruno, eu acho. Isso, exatamente. Eles Um mandaram um capítulo, capítulo né? e também foi um Um pacote combo, bem legal. assim. Foi um combo bem legal. Eu lembro que o meu tinha o livro, o documentário, Uhum. um curso que se chama Meat Curious, Curiosidade sobre a carne. É bem interessante, que também é É. muito relacionado ao livro, muito bacana. E um guia sobre como cozinhar diversos tipos de carne. Eu adorei esse guia, assim, super É, legal, super legal. Eu uso com frequência. é legal, né? Deixa eu ver aqui que tem mais. Tinha mais algum comentário que talvez eu tenha perdido. Gente, realmente é preto e branco, mas não se preocupem. Se eu participar de alguma coisa com alguma editora, tem que ser colorido. Eu acho que tem que ser, né? Parece que no Brasil não dá pra assistir nem na Prime Video, parece que só comprando o DVD. Infelizmente. Então, fiquem aqui pra uma surpresa no final. Ah, é verdade, eu sou Fiquem, surpresa hoje. fiquem aqui, fiquem aqui. Temos uma surpresa sobre essa questão de dificuldade de vindas do exterior.
seja Isso. online ou física, né, Bruna? Exatamente. Fiquei Exatamente. aqui. Não saiam, senão vocês vão perder a surpresa. É. Ah, eu acho que eu não falei, né, qual que era o meu infográfico preferido ainda. Não, né? Isso. Então, o meu do Boi Se Aproveita Tudo, ou como a gente fala aqui, eu acho que eu traduzi muitos produtos do gado, algo assim. Esse aqui, ó, que eu já mostrei aqui. Ah, Então, sim. esse aqui é o meu preferido, assim, tem muitos que eu adoro mesmo, mas esse, principalmente porque na minha vida toda, assim, desde a graduação, mesmo antes, a minha família, assim, meu pai sempre foi envolvido com essa parte do coureiro calçadista. Então sempre vendeu couro, trabalhou com couro, assim, com venda, enfim, tem, assim, contato com curtumes, né? E ele fazia, a gente tinha, né, assim, a empresa da família era daqueles ossinhos, os dog toys, que chama aí, Bruna, aqueles ossinhos que são feitos de couro, Sim. né, que são a raspa. Então, para quem não sabe, né, o couro, ele, digamos assim, integral, inteiro, ele é depois dividido, e daí a raspa, que era um subproduto antes, um subproduto do couro, imagina, né? A gente fala aqui da carne, os subprodutos, e tinha um material que era realmente descartado, não tinha valor nenhum de mercado. E daí, com a introdução dessa confecção, assim, que é um trabalho super manual, artesanal, dos ossinhos, virou uma matéria-prima nobre, inclusive. Então, meu pai, anos e anos, assim, antes da minha graduação, ele trabalhava com isso, fiz digamos assim, toda a minha graduação, meus trabalhos da administração eram todos feitos na empresa, falando, né, dos ossinhos e tal, de todo esse processo. Então, essa parte do couro, e principalmente a questão da sustentabilidade, quando a gente está falando da carne, né, 40%, 42% de todo o animal que é a carne, né, sem osso. A gente vê a cadeia, imagina a questão econômica, né, para o couro, para o osso, para o sangue, para tudo, para a parte assim dos órgãos internos, que aqui a gente, né, come um pouco, mas tem países que basicamente aquilo ali é uma iguaria, é melhor às vezes, né, do que o músculo, né, da parte do músculo que a gente... Então, assim, esse aqui pra mim ele dá esse geral, né? E claro, tem o específico, tem a questão dos gases de efeito estufa, de outros, né? Essa parte nutricional que eu adoro também, mas esse, assim, que deixa o pessoal pensando, poxa vida, né? Não é só carne, né? Eu até gosto bastante que nessa própria parte do infográfico, eu acho que talvez por influência mais do Rob, ele fala assim, isso aqui é o mais próximo que nós estamos de um free lunch, que é um almoço grátis, né? Que a gente fala às vezes muito esse termo na economia, não tem almoço grátis, né? There's no free lunch. E isso é o mais próximo. Por quê? Porque além de dar tudo, toda a questão da carne, não sei o que, tudo, ainda tem todos esses subprodutos que na verdade são super valorizados, dependendo né, medicamentos. Isso. Nossa, uma infinidade de coisa. Por isso, às vezes, que a gente vê tão seguido agora, questão assim de um certificado, vegano, né? Não tem nada de origem animal. E é difícil, às vezes, ter um tipo, sei lá, uma bala que não foi aquele colágeno que veio, né? Exatamente. Então essa questão está em tudo, assim, é muito presente e realmente se aproveita muita coisa do animal e deve ser aproveitado, né? Para realmente honrar aquela vida. E é justamente isso, né? A questão até o respeito com o animal enquanto ele está vivo e depois disso tudo é aproveitado, né? Então, assim, é muito relevante. É verdade. Deixa eu ver aqui se mais alguém passou por mim e eu não vi. Gente, vocês têm alguma dúvida? Agora eu vi aqui, a gente tem ainda uns 20 minutos de live, a gente, né, vai falar mais ou menos 1 hora, mas tem bastante coisa ainda que a gente... sim, o Pedro falou, se encontrar onde assistir, me fale. Sim, vou avisar, Pedro. Inclusive, se não der, eu vou dar uma olhada para ter o meu link de volta e vou perguntar como é que funciona. Olha, um amigo meu do Chile acabou de entrar, na verdade ele mora na Europa. Pat, buenos dias, como estás? A gente tá muito internacional nessa live aqui, ó. A Bruna falando, já deu oi pro James. Tem que interagir. Tem que interagir, né? Ai, que legal. Que bom. Então tá, vamos ver o que mais o pessoal tem de dúvida. Tinham já me perguntado sobre o livro. O que mais? Bom, além
além dos infográficos que estão aqui, eu também tinha feito um destaque que é do filme, que daí eu mostrei, inclusive, partes do filme enquanto eu estava vendo o documentário. Vocês podem ter uns spoilerzinhos olhando ali. Inclusive tem o Felipe, que é o Filipo, que é o brasileiro que aparece no final, que eu coloquei, e no final ainda uma surpresa, né? Um brasileiro falando de agricultura regenerativa. O que eu acho mais legal no trabalho da Dayana é que eu acho que ela, claro, um trabalho muito relevante, né? E no meio acadêmico isso me dá uma segurança muito grande. Por quê? Porque aí tem a ver com a certificação. Boa. Ela é uma Registered Dietitian. Então isso tem muito peso, sabe? Isso tem muito peso em termos de aceitação. Inclusive, no meu mestrado, eu não decidi ainda qual vai ser o foco do meu mestrado, mas eu tenho esse conforto em termos que tá muito bem embasado. Tu tá assim. back it up, tu tá, né? Tu tem os dados que a tua professora falou. Exactly. Eu tenho os dados. Uma coisa uma coisa que é legal também, Bruna, agora que tu comentou isso, que eu lembrei, que é assim, ó, inclusive enquanto eu tava terminando a tese, eu tava ali no final, né, tinha algumas coisas porque tem alguns examinadores que te pedem, inclui referência mais atualizada, porque eles ficam um tempo com a tua tese, no final tu já publicou o artigo, coisa, e eles estavam ainda com a tua tese. E daí quando eles me responderam, eles falaram, que bom que tu incluiu essas informações atualizadas e tal, porque no final eu coloquei coisas do tipo, eu entreguei ano passado, esse ano, mas tinham artigos do início do ano que eram assim, metodologias super novas do tipo que aparece no infográfico da Dayana, que é aquela do sequestro de carbono que está no solo. Ou seja, só para o pessoal entender, vocês lembram que tem um infográfico que ele mostra o seguinte, essa fazenda aqui, ela emite X, né, carbono, tem as emissões, tem o gado, enfim, mas quando a gente faz, que tem o gráficozinho assim, que tem para baixo do gráfico um sequestro de carbono. Então ele fica assim, um monte de emissão para cima e embaixo tem um grande, que é uma barrinha, ou seja, no final das contas, ela sequestrou carbono mais do que emitiu. E essa fazenda, que é White Oak Pastures, que é da Georgia, eu acho, eles têm mais de 20 anos de dados, assim, dados mesmo coletados, coisas que foi feita, nossa, caríssimo, assim, para fazer, só quem sabe esses custos. E foi feito com, né, um pessoal, assim, da área acadêmica, o professor, essa moça que é uma doutoranda lá, eles fizeram um trabalho de analisar esses 20 anos, digamos, e ver o que mudou. A questão da degradação do solo, quanto melhorou, né? O quanto eles conseguiram reconstruir solo, enfim, biodiversidade. Tudo isso, assim, não era uma coisa só. Foi uma melhora muito grande. Mas essa parte do carbono e realmente medir, imaginem que difícil que deve ser essa questão da medição do carbono no solo, enfim, as diferenças, muito difícil. Isso foi publicado recentemente. Ou seja, ainda a gente não tinha na literatura uma coisa, algo que comprovasse, né? Porque tem muito isso. Às vezes a pessoa fala, mas tudo bem, uma foto é uma coisa. Agora eu quero o teu dado, né? Eu quero, assim, esmiuçar. Porque tem pessoas que não adianta tu falar, explicar e eles querem ver o que está publicado na revista acadêmica. Então tem isso. Justamente, no final da tese, colocar esses dados, colocar essas coisas que realmente estão publicadas agora, mas que são muito novas, né? Não é algo que era feito, o pessoal aqui talvez até saiba melhor, entrou aqui antes o pessoal da carne florida, um pessoal que é da área, assim, né? Deve conhecer o quão difícil é esse tipo de auditoria, mesmo para a questão de árvores, né? Ter a floresta ali, a integração da lavoura com floresta, pecuária, já é uma questão que leva, né, a auditoria. Imagina 20 anos de dados que tu consegue ter esse resultado. Exato. Né, que consiga te mostrar. Então isso é excelente. A partir do momento que eu vi isso aqui, eu preciso botar lá e dar essa embasada, digamos. Sabe uma coisa legal que eu tô pensando aqui também, que não é tradicional, pelo menos na região que eu moro, mas parece que está voltando. No Brasil a gente é muito acostumado com os açougues, né?
É Uhum. muito comum o açougue no Brasil. Desde que eu vivo aqui, desde 2014, aqui não é muito comum, pelo menos nas regiões que eu morei. Aham. Recentemente, há uns anos atrás, abriram um açougue aqui. E é muito interessante porque é um trabalho muito relevante para a comunidade, né? Porque eles compram um animal inteiro e produzem Uhum. tudo lá, cortam o animal todo e utiliza o máximo possível daquele animal. Sim. E essas tradições estão voltando aos poucos aqui nos Estados Unidos. Eu sinto isso. Pode ser que isso varia muito de região para região, né? Mas que legal que Sim. a cada ano eu vejo mais essa cultura do açougue, do dono comprar o animal Comprar e inteiro. artesanalmente, né? Ao invés de o contrário do que a gente vê nos supermercados, que geralmente aqui nos Estados Unidos é muito a carne já está disponível sem ossos. Uhum. Inclusive, comprar frango aqui, por exemplo, com osso é mais barato do que sem osso por causa da aceitação. Eles não têm muito costume, né? Eles preferem Uhum. sem osso. Então isso é bem interessante, né? Ver o retorno das tradições, assim, eu gosto muito. Eu sempre vou Sim. lá, sempre converso com ele sobre as fazendas que fornecem, né, Que o animal. fornece. É muito legal. Sem contar o privilégio de poder escolher o que eu preciso, né? Eu Uma gosto muito cara. de É. vísceras com frequência e Ah, para que mim é um privilégio. bom. É aqui, ó, 5 minutos da minha casa. Ah, que legal. Muito Ah, legal. coisa boa. É, isso é verdade. Isso também, assim, quando a gente tava na Austrália, foi um pouco difícil no início, até pela questão do gosto, assim, porque são raças um pouco diferentes e tal, e a carne não era muito boa. A gente tinha uma impressão, assim, que, Hum, sabe, faltava, assim, ainda mais gaúcho, né? Era, assim, uhum. complicado, fazer um churrasco era complicado. E no fim, assim, compramos orgânica, compramos um monte de tipos para testar e foi num momento lá, ainda não era pandemia nem nada, e o Lucas achou um lugar, uma fazenda que vendia e entregava em casa. Olha só. Só que o detalhe é que não era um pouquinho de carne, Bruna, era um quarto de boi, o Sim, mínimo. sim. Aqui é comum É, isso, aqui também é comum. é, né? E isso é muito bom lá, porque aqui a gente não consegue, porque tem toda uma questão de centralização e tal, É, né? E lá é um pouco mais descentralizado essa parte, assim, digamos, do processo, né, da cadeia. Tem frigorífico, tem coisas assim, mas tem pequenos também. E esse casal da fazenda, eles juntavam, então, alguns pedidos, né, que desse o animal inteiro, e daí faziam um uhum, abate, te avisavam, olha, daqui a 20 e poucos dias a tua carne vai isso. estar perfeito, assim, ó, Aqui é embalagem, comum, aqui tudo. também isso é muito comum. É comum, por É, exemplo, aí vai de acordo com cada cliente se tem o tamanho, o freezer, né, um freezer, disponível. Porque aham. eu tenho amigos que compram o animal inteiro, e aí é tudo cortadinho, embalado Uhum. apropriadamente, mas a cada época de cria, é, ou o animal inteiro, ou metade do animal, ou divide com alguma outra Sim. pessoa. É muito interessante, assim, é bem, bem bacana. E É. sabe o que é comum aqui também? É. Eu morava numa região que era mais longe da cidade, uns 30 minutos da cidade. E aí, quando a época que a temperatura fora do inverno, era muito comum a gente ver plaquinha nas casas das pessoas, tipo assim, vende-se ovos. Porque Ah, criam galinhas, aí vendia os ovos. aham. É legal porque às vezes a gente nem precisava de ter contato nenhum com a pessoa. Tinha uma Tava caixinha para deixar o lá. dinheiro e Isso. os ovos disponíveis, aí você não tinha ovos e tudo mais. Muito legal, assim, isso eu acho muito interessante. É E não legal, né? só, não só os ovos, mas também bancas com vegetais. Na época Ah, de. olha Isso é muito só. comum, a gente vê muito, assim, é muito comum, Lá muito também comum. eu via, tinha uma parte que era tipo a nossa Gramado, né? Pra quem tá aqui, então subia um pouquinho uma serrinha e lá tinha isso que nem tu disse, tinha algumas vendinhas assim, umas bancas e não tinha ninguém. Uhum. Esse é o detalhe, né? O pessoal entenda bem. Não tem ninguém. Tem assim, tipo uma caixa, alguma coisa assim, ah, deixa o seu troco aqui. Tipo isso, tu Uhum. vai passando, se tu quer. Tinha uma época lá que era morango, né? Ou cereja, que tinha um pick or cherry, que era ir pra colher a cereja. E uma amiga minha me disse até, ai, não consegui, não sei o que ir, mas eu passei lá e comprei algumas na estrada. E foi assim, tinha essa É. banca, daí tu deixa ali o dinheiro, pega o troco, tu precisa, e deu. É, uma base assim, né?
além de te conectar mais com, né, aquela região, aquelas pessoas, é uma base da confiança, né? Fica Sim, sim, é muito uma bacana. coisa assim. É. Eu sempre, quando é época dos mercados, né? Os mercados abertos como se chama? Como se fosse feira, isso mesmo. Uhum, As uhum. feiras, eu converso muito com os produtores mesmo, que eles mesmos Esperando. que vendem, e É. eu pergunto se posso visitar, pergunto como eles criam, aí falo do Ah, trabalho da que Daiane legal. também, aí eu falo, eu faço isso, então eu tenho muito interesse, eu divulgo, porque eu acho que é Sim, importante, né? sim, E isso claro. aumenta, né? Quando eles sentem que tem um apoio de profissionais, porque o que que eu sinto? Isso é importante. O que que eu É, sinto? As diretrizes atuais agora vai numa direção oposta ao trabalho que eles realizam, né? Sejamos exato. realistas. Também acho. Então, o que Uhum. acontece? Quando um profissional chega para um fazendeiro e conversa e vê que, olha, I am here, eu tô aqui e eu valorizo o seu trabalho e é importante pra gente. É muito sensacional, assim. É muito sensacional. Aí É, eu comento, né? olha, tem uma nutricionista muito interessante, ela é muito ativa, ela tem um documentário, assista, eu faço isso com Ah, que frequência. legal, que legal. É, isso, Tem isso é que, sabe o que legal. tu tem que fazer, Bruna? Tu tem que sair com os infográficos assim, impressos e distribuir. Olha aqui, gente! Não, mas a gente brinca, mas quando a gente É, fez as entrevistas lá na Austrália, foi engraçado até, porque a gente fez um monte de entrevistas, né? E eu fazia, assim, a maioria delas e ficava, às vezes, o sábado inteiro lá entrevistando as pessoas. E eu tinha preparado, infelizmente ainda não tinha os infográficos, né, na época, mas eu tinha preparado um monte de infográficos com mitos e coisas que tinham a ver com o nosso tema lá. E eu imprimi vários. E no final da entrevista, se a pessoa tinha me falado um monte de coisa, tipo, por exemplo, essa coisa da gordura, não sei o quê, mas é que frango é melhor por causa disso, daquilo, eu imprimi os infográficos e no final eu entregava. uhum, Surgiu na nossa conversa tal assunto, não sei o quê. Tudo bem que, né, essa questão da gordura aparecia, então falava no final isso. Meio que dava um jeito assim, ou entregava infográfico, a pessoa levava para casa, então tinha um pouquinho assim no final, porque é, é muito ruim, né, pensar que a pessoa vai sair é. achando aquilo ainda enganada, assim, e perpetuando aquele mito, aquela coisa que não é. Exatamente. E é interessante também deixar muito claro que não é uma questão de opinião, né, Lívia? É um fato. Não é Sim, opinião, não é que eu acho. Eu sim, geralmente converso com os meus pacientes e por isso que eu acho que eu dou essa importância para a linguagem, porque eu não estou dando a minha opinião, é um fato. é, É diferente de opinião. Eu posso ter é. a opinião, a opção de Não, e tu gostar pode de não se comer. sentir bem Exatamente. por N motivos, ser intolerante à lactose, ser, não sei o que, não comer lá, tudo bem, mas não vai dizer que a gordura do iogurte faz mal por isso, porque não é verdade, né? Exatamente. Tem que dar a história inteira, é o teu trabalho, tá falando como nutricionista, não vai deixar a pessoa, né? Sim. É, mas é legal. É, Mas isso de valorizar é bem legal. Inclusive, eu fico bem feliz quando aparece, que nem antes apareceu aqui o pessoal assim da pecuária falando, né, gosto porque realmente eu não sou dessa área, eu não sou, né, não tenho fazenda, não tenho nada, assim, não tenho uhum, criação, a gente tem uma chacrinha bem pequenininha, mas é isso assim, tu valorizar, imagina quando chegam pra ti e falam alguma coisa do teu trabalho, como é gratificante, né? Tu pensa, que bom, exatamente. então, estão gostando, estão valorizando. Então imagina para os produtores que às vezes estão ouvindo essa narrativa e isso, né, indo contra eles e acabam vendo em ti assim uma amiga, né, naquele momento, É, um apoio assim, que bom que bem estamos legal. nos fortalecendo e nos unindo para divulgar É, informação de qualidade e informação atual também. E eu acho que é, no final do dia, at the end of the day, acho que a pessoa pode fazer uma escolha, mas por que dessa escolha? Por que que você fez essa escolha, né? Que é o caso, por exemplo, eu tenho um exemplo clássico de um paciente meu que é vegetariano e aí ele relatando a experiência dele, eu sou vegetariano, mas eu como bacon. Então isso assim, não, é pra rir esse é mesmo. bom, hein? Esse Eu é sou bom, hein? vegetariano, mas eu como bacon. Aí falou, eu tenho consumido as carnes Beyond Sausage, Beyond Meat, eu não sei se já estão disponíveis
no Brasil, eu não sei Uma outra quais. marca. Então, assim, mas por quê? Você gosta? Tem um gosto bom? Ah, não gosto tanto, mas é mais saudável. Ah, vamos sentar e ver se é mais saudável mesmo? Vamos lá no rótulo? Vamos ver o que que é mais saudável. Então, assim, aí você vai Legal. desmistificando e a pessoa vai entendendo. Ah, então você tá falando que eu não preciso comer? Não! E é caro, não é Imagina. barato, é caro. Claro, aqui Não também, aqui precisa, também. não gaste dinheiro com isso. E aí a gente vai resgatando aquelas comidas que as pessoas comiam antigamente e foram ensinadas a não comer mais, Exato, né? exatamente. Isso é muito triste, né? Porque às vezes a pessoa tá fazendo tudo certinho. Eu sei porque eu tinha essa ideia também antes de, né, conhecer o Dr. Souto, enfim. Mas assim, comendo um pão integral de manhã com não sei o quê, com suco de laranja, achando que era. E às vezes não gostava de comer de manhã, ou não Uhum. gostava muito de pão e deixava de comer o branco, comia o integral, ou comia uma coisa, um queijo branco. Enfim, a gente sabe todas as coisas que, né? É, Achando que estava fazendo certo, sendo que se ela né, estivesse comendo, eu no caso estivesse comendo ovo, comendo outra coisa, nossa, estaria fazendo muito melhor para minha saúde, assim, em todos os sentidos e tava comendo a gordura assim, sem, isso. E não os tinha meus pacientes porquê. comentam, e quando eu falo, não, pode usar manteiga, não precisa de ter medo de manteiga, e faço toda a explicação e tudo mais, eles, Uhum. então pode usar manteiga? Você pode, deve usar Ai, que manteiga. coisa, é, Ai, é é muito verdade, engraçado. Chega a ser engraçado, né? é. Então tá bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que temos que falar nossa surpresa, Bruna. Ai, sim, claro. Então, eu e a Lívia Vamos ontem a falar nossa gente. surpresa. Nós Gente, tem ficamos. mais alguma. Desculpa se eu Não, não, pode, te vai, go interromper, só ahead. queria ver se. Acho que não. Acho que o Pedro falou time vísceras aqui, falou Eu não tô pra conseguindo ti. acompanhar os comentários. Tem... Vegetariano que come bacon. Essa história é bem engraçada mesmo. Foi. É engraçado. Aqui ó, a Eco Guitar, o pessoal da Eco Guitar, eles fazem umas guitarras lindas, com Olha. madeira, lindíssimas. Eu uso osso de canela de boi em alguns instrumentos, mas existe a Hum, crença de que isso não é sustentável. Que interessante, vou pesquisar. Vou pesquisar sobre isso, fiquei bem curiosa. Como posso resolver isso? Porque eu uso ou osso ou derivados de petróleo. Acredito que o do boi seja mais sustentável, só pelo que tu falou, mas eu vou pesquisar depois. Oi, Carla! Quero ver a Carla entrou aqui. Deixa eu ver, gente. Acho que era ótimo. isso. A Carla comentou. Tá. Vamos falar a surpresa, Bruna? Ai, vamos. Então, gente, nossa, Eu essa é falo a a parte surpresa? melhor. Pra mim, essa é a parte melhor. Eu tava até falando com a Lívia ontem. Nós ficamos empolgadas. Eu vou visitar o Brasil no próximo mês. Eu chego no Brasil dia 13. E aí que a gente teve uma ideia de presentear alguém aqui na live. E a Lívia vai explicar um pouquinho melhor como a gente vai fazer com o livro. Já que é uma oportunidade que eu tô indo no Brasil, e levo o livro físico pra vocês. Não chegou ainda, tá? Tá chegando. Esse é o meu. Mas não dá o meu não, porque o meu já tá todo grifado. A gente brincou. Precisamos de um novo. Daí a Bruna disse: Não, riscado assim que é bom. Olha o meu, cheio de Livro coisa. bom é livro usado pra mim, ó. É, Todo né? Aí riscado, todo eu colorido, né? Eu risco mesmo. Bruno, daí o que que a gente pensou? Daí a gente pensou, como a gente vai, né, presentear alguém, como a gente vai escolher? Então, ao invés de pensar assim, o primeiro comentário, ou algo do tipo que a pessoa tinha que ser muito rápida, a gente pensou assim, a gente vai segurar os livros aqui, vocês façam um print da live, tá? E daí vocês marquem a gente num story, né? Faz o print aqui, faz um story bem criativo, vai ganhar pontos pela criatividade, já que a gente estava falando da questão visual aqui, dos infográficos, que seja um story criativo e com alguma coisa que vocês aprenderam, que vocês gostaram, o que mais vocês aprenderam hoje aqui com a nossa conversa do livro. E lembrem, né, que vocês vão ganhar o livro que a Bruna está trazendo, que é em inglês, mas tem também os infográficos, né, aqui no meu perfil, vocês podem consultar sempre, mas fica um presente assim, né, porque a gente pensou agradecer todo mundo que estava aqui e para quem ficou até o final, uma forma de agradecer vocês. Então, um story, marca eu e a Bruna pra gente decidir, e daí durante hoje e amanhã a gente analisa os stories e daí domingo a gente fala quem ganhou. Pode ser, Bruna? Pode ser. Tá ótimo. Combinado comigo. Daí fica 24 horas, a gente vê e reposta vocês também. Vou preparar uma foto, vamos ver aqui. Preparem o print. Ai, não vou conseguir tirar print. É. Deu?
Acho que deu. Deu, gente? Deu? Confirmem, senão a gente faz de novo. Vamos ver. Tem 7 pessoas. Vamos ver. Vamos ver se deu certo. Depois vocês nos marquem, daí a gente marca a Dayana e o Rob também, pra eles verem que a gente tá fazendo propaganda do livro. Sim, sim. Deixa eu ver. Pedro, isso mesmo. Ah, eu vi que estavam conversando aqui, a Carla. Hã? O Pedro, sim, tirei 9 vezes. Tirou 9 vezes? Ótimo, Pedro. Compartilha aí com o pessoal. Tá bom, acho que deu certo. Gordon Ramsay. Ah, eles estão falando de receitas aqui. Ah, que legal. Tá bom. Então, Tá. Tirei. Ótimo. Valeu. Então tá, gente. Façam os stories, depois eu e a Bruna a gente vai repostar e também mandem a live. Eu vou postar ela aqui. Posso deixar gravada, né, Bruna? Pode deixar gravado. E uma coisa que é importante falar também sobre o presente, gente. Deixa eu só falar as datas, porque se demorar, vai chegar. Ah, sim, sim. Eu chego dia 13 de janeiro, então assim, pode contar lá pro finalzinho do mês de janeiro, o presente vai chegar, pode ficar tranquilo. Pra quem tá no Brasil, a gente manda. Exatamente. E não vai ter um amigo lá do Chile querer agora, que não vai... A gente mandaria. Não participas. Tadinha. Suas bromas. Mas vamos... Então tá, a gente vai mandar, não se preocupem. E lembrem de marcar a gente também quando eu postar agora a live, eu vou deixar lá salva. Se vocês gostaram, mandem pra alguém também pra assistir, pra ouvir sobre o livro. E daí depois, quando tiver o livro também traduzido, espero que ano que vem a gente também faz outra live, fala da versão brasileira. Nossa, Herbert a Richards. gente tá muito internacional. Um amigo meu que mora um amigo meu da Polônia entrou aqui. Polonês. Sério? Alemão, how are you? Como você está? Fala português, inclusive. Que legal. Coisa boa. Um monte de gente. Tem uma amiga na Austrália que disse, vai deixar gravada, porque na Austrália lá não dá, né? Ela ia ficar de madrugada assistindo. Coitada. Então, vou deixar gravado. Bacana. Então tá, Bruna. Legal. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Pelo teu tempo, pela tua... Claro. Disponibilidade, foi ótimo. Obrigadão. E pelo presente. Sim, claro, imagina. Olha, quando for visitar, avisa pra eu te levar lá em Niagara. Sim. Pode deixar. Vou sim. Um beijo, bom dia pra todos. Tá bom, um beijão. Beijo, gente. Bom dia pra vocês. Muito obrigada pela presença. Obrigada pelos comentários. Nos vemos na próxima. Tchau. Tchau.